Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor. Eu estava recebendo agora. Estava falando que aquela irmãzinha, você me deu o número dela, Maria, né? Maria de Fátima, Maria de Fátima, Maria, ou Fátima Maria, alguma coisa assim. Bom dia, paz do Senhor. Estava falando com ela agora. É que eu estou fazendo uma oração agora meia-noite, lá no grupo de intercessão. Aí eu estou colocando a água, consagrando a água, o pessoal tomar, por causa de enfermidade, essas coisas assim. Aí ela estava falando que quando ela bebia água, ela estava sentindo assim uma vontade, né, um jogo, mas como se estivesse querendo botar alguma coisa para fora. Ela estava falando para ela, isso é o mal que está atacando ela. Ela falou que tinha 3 caroços na barriga, no estômago. Eu falei para ela, mas isso aí, quando você bebe a água, o poder de Deus, gente, não tem distância. Entendeu? Eu falei para ela, isso é quando você está com o mal que está te atacando para fora. Eu lembro que uma vez a Yasmin, ela era bem pequenininha ainda. Bem pequenininha mesmo, mais ou menos assim, um pouquinho mais que a Maria Fernanda, que é a minha neta. Aí uma vez ela estava com muita febre, já estava desde manhã com aquela febre, mas sabe o que é uma febre alta? Muita febre alta, ela não estava conseguindo comer, enjoadinha, mas ela não estava com vômito, nada não, só febre. Aí orei por ela e tal, aquela coisa toda. Aí depois eu vim aqui para a igreja, fazer o culto. Aí quando eu estava aqui fazendo o culto, que eu terminei a reunião, aí a Natasha chegou perto de mim e falou, irmã, ela está com muita fé, bota a mão dela. Quando eu botei a mão dela, a bochecha dela chega a estar vermelha, igual esse tapete aí. Aí o que eu fiz? Eu peguei aqui o óleo do dia e fiz uma oração. Aí eu fiz uma oração, repreendi aquela coisa toda. Aí daqui a pouco me veio a Natasha correndo, mãe, corre. Eu falei, o que foi? Quando chegou aqui fora, que elas iam para casa, né? Aí a Rio vomitando. Aí a Natasha desesperada, mãe, meu Deus do céu, eu falei, calma. Isso aí, eu que estava fazendo mal para ela, Deus colocou tudo para fora. Aí no meio daquilo ali, desculpa que vocês não tomaram café ainda, estava a secreção. Deixamos de acabar, mas muito. Ele não saiu do xarope, não saiu com nada disso. Eu orei, saiu tudo ali. A Natália deve lembrar disso. Tudo de uma vez. Aí a minha saiu dali, acabou febre, acabou tudo. Não estava brincando, pulando, não senti mais nada. Entendeu? É o mal, às vezes, está na pessoa, a gente ora, e as coisas de Deus não é um mito, uma história, é sério, entendeu? Não é possível que crê. Às vezes só não funciona quando a gente não crê. Quando a gente não crê, é como se a gente estivesse cancelando, bloqueando. É como se a gente estivesse bloqueando o poder de Deus quando a gente não crê. Entendeu? A fé, ela acaba, a incredulidade, ela anula a fé. Entendeu? Ela anula a fé, aí não vale. O que Deus está falando, passa a não valer nada para a gente, se a gente não crê. Mas se a gente crê, o negócio acontece. E um segredo está na gente crer e a gente obedecer, mesmo sem a gente entender. Outro dia eu estava falando isso com a Natasha lá. Eu não sei o que eu falei com a Natasha, que a Natasha falou assim, poxa mãe, mas isso aí que a senhora está querendo fazer não é muito normal não. Por quê? Deu vontade de comer aqueles abacates que a Luciene trouxe? Deu vontade de comer abacate com o negócio lá. Aí ela, mãe, mas isso aí não é natural não. Natasha, você já viu um cristão natural? Aí ela começou a rir. Aí ela, mãe, mas aí não é tão. Eu falei, como é o nome dele? O João Batista comia com gafanhoto, Eu com o meu abacate em vista do João Batista com gafanhoto. Hã? Não é não? Pois tu acha que se
você escutasse uma pessoa falar, eu, por exemplo, saísse aqui de manhã, cair Armin, para onde você está indo? Estou indo lá no monte. Vai orar, pastor? Não, vou sacrificar Armin. Você ia achar o quê? Gente, chama o pastor Mota, alguém para conversar com ela, perdeu o juízo. Aí o Abraão saiu de manhã cedinho para sacrificar o filho dele. Ainda levou a lenha no bosqueiro. Entendeu? Que doideira, né? Aí eu falei para Natália, tu já viu um cristão normal? Aí ela começou a ir, olha o pessoal da Bíblia como eles faziam. O Moisés, quando saiu lá do deserto, um cajadinho pequenininho assim. O que você está indo fazer? Eu estou indo libertar o povo de Israel da mão dos egípcios. Olha, o faraó era poderoso naquela hora. Como é que você vai libertar um pouco do cajadinho daquele? Chega lá com um pedacinho de madeira, deixa meu povo ir. Entendeu? Mas o cristão não é normal, as coisas de Deus é tudo sobrenatural. Então, o que acontece? A gente precisa aprender a obedecer, mesmo sem entender. E às vezes a gente quer entender tudo o que está acontecendo, para depois você colocar em prática. Não. Primeiro você coloca em prática. Depois o seu milagre acontece. Tudo é na obediência, pessoal, tudo. Não se vence nada sem a obediência. Entendeu? E outra coisa que a palavra de Deus diz, preste atenção aqui direitinho, não deixa nada se distrair não. A palavra de Deus diz assim, insurge-se contra a própria sabedoria aquele que se separa. Pastor, o que significa isso? Preste bem atenção. Às vezes a pessoa tem um problema, tem uma situação, e a Bíblia diz assim, comunicai as suas necessidades aos santos. E a pessoa, ela não fala, ela não pede ajuda a ninguém, não pede ajuda do pastor para orar, ela quer resolver o troço sozinha. E Jesus disse o seguinte, quando 2 de nós concordam acerca de qualquer coisa na terra, isso é feito pelo Pai que está no céu. Ontem eu estava ouvindo lá a pregação, pastor Marcelo ouve a palavra? Com certeza que eu ouço a palavra. Eu estava ouvindo meu pastor pregar sobre a mulher, a viúva, que ela estava correndo risco de perder os filhos, estava toda endividada, cheia de problema. O que ela fez? Ela foi até um homem de Deus, pedir um conselho, porque às vezes nem sempre é oração não, às vezes é um conselho, às vezes você, de repente você não está, não é que você não seja sábio não, mas de repente você não está tendo uma visão de que fazer para resolver aquilo ali. De repente você vai falar com uma pessoa que tem assim uma maturidade espiritual, ela já tem experiência naquilo ali, ela vai te dar um conselho, você faz desse jeito e o negócio acontece. Você está entendendo? E às vezes a pessoa não vai até o pastor, não pede um conselho, não pede uma ajuda, não pede uma orientação. Não, eu já sei, já vou fazer, e às vezes faz errado. Se tivesse pedido um conselho, talvez não teria acontecido aquilo. Entendeu? Tinha um rei na Bíblia que ele foi pedir a orientação, teve um profeta, no caso um falso profeta, que deu uma orientação a ele para ele ir para uma guerra. Aí, não, você vai, porque Deus já mandou te dizer que você vai vencer essa guerra, mas aquele homem não era usado, era falso profeta, não existia falso profeta. Desde aquela época. Aí o que aconteceu? O profeta, que realmente era um homem de Deus, quando viu que ele ia para a guerra, ia botar a vida dele em risco, falou para ele, não sei se ele chamou ele, falou, mandou um recado para ele não ir para a guerra. Não fala para ele não ir, que se ele for para essa guerra ele vai morrer. Ele vai morrer lá. Deus está avisando a ele. O que ele fez? Não deu ouvido, ele não escutou a orientação do profeta. Ele ficou com a palavra do
falso profeta. Não, mas aí fulano já disse que se eu for, vou vencer e tal. Ele não quis saber, não deu ouvido. O que ele fez? Aí o pessoal falou para ele assim, você vai fazer o seguinte, o profeta verdadeiro, né, disse que você vai morrer, se você é rei, se você for, você vai morrer, então você não vai como rei, você vai se disfarçar. Você já viu essa passagem? Quem já viu essa passagem? Já? Então, você vai se disfarçar, você não vai como rei. Aí você vai botar uma roupa lá e tal, vai como se fosse, né, o pessoal que fosse lutar, e ele disfarçou, né, se camuflou todinho e foi. Entendeu? E você, o que você faz? Você não vai lá pro meio da batalha, não. Você fica dentro da... tipo aquelas carruagens, né? Para te poupar, tentar poupar a sua vida. E foi. E no meio da batalha lá, aquela, né, frecha para tudo quanto é lado. E ele dentro daquela carruagem, irmão, deu uma frecha lá no meio da batalha. Pegou ele. Ele morreu. Você está entendendo? Ele podia ter ouvido o conselho de Deus. Está vendo que a pessoa, sem a orientação de Deus, ele morreu. Mesmo ele disfarçado, mataram ele como rei, mas dei uma frecha, porque sabe que no meio do tiroteio tem um bala perdido, irmão. Entendeu? Está lá no meio de uma guerra, pode ser atingido por um canhão, uma bala perdida, você está no meio da guerra. Mataram como rei, mas veio uma frecha e matou ele. Entendeu? E ele não escutou a orientação. Então é bom quando a gente escuta o conselho. Você está entendendo? Olha, não falo para você fazer isso, que é por causa de mim, não. Que eu não quero se meter assim, eu tenho costume de me meter na vida de ninguém. Mas a maioria das batalhas que eu venci, tudo eu ia lá, pastor, até hoje, pastor, me ajuda nisso aqui. Está acontecendo isso, me ajuda em oração. Tá vendo? Então a gente vai orar por isso aqui, a gente vai juntar, vai orar e vai vencer isso aqui. Tudo. Porque às vezes o inimigo, você está passando uma situação difícil, o inimigo não deixa você falar com o pastor, com a pastora. Toda vez você pensa e fala, não fala não, que a pastora já sabe, já está orando, o pastor já sabe, já está orando. Nem não deixa você falar. Oi? Você está entendendo por quê? Porque não é que o pastor e a pastora é melhor do que ninguém. Mas pastor e pastora, irmão, a vida deles é oração. É oração, é jejum. Então eles vão te ajudar. Entendeu? Você está orando em casa, está fazendo jejum em casa, mas o pastor também está orando e jejuando em cima daquilo ali. Entendeu? Vai acontecer mais rápido, se você quer. Entendeu? Hoje nós estamos em concordância. Às vezes é de madrugada, é de manhã, é de tarde, é de noite. A vida de pastor é orar. Se você ver meu zap aqui, misericórdia, tanto. Eu até peço perdão aí ao pessoal, que eu não sei se a Luzia viu a mensagem que eu mandei lá para você, se você já viu. E às vezes até peço perdão no horário, e às vezes, poxa, pastor, esqueci um pouquinho da reunião. Não, é porque ultimamente eu tenho tanto zap, mas tanta mensagem, e aí pedido de oração, tudo quanto é canto, e às vezes não dá aquela correria, é muita coisa para você orar também, não dá tempo de atender todo mundo. Aí eu vou poder, de noite, quando eu tenho tempo, às vezes de madrugada, às vezes que eu mando o zap, apresento o dízimo de madrugada, que é a hora que às vezes eu paro. Entendeu? Então, o inimigo, ele não deixa você falar com o seu pastor, com a sua pastora. Entendeu? Quando a gente fala, pessoal, vigia, não fica falando da tua vida para todo mundo, não. Você não vai falar para a pessoa errada, mas para aquela pessoa que quer o seu bem, para te ajudar a orar, você vai falar que é para te ajudar. Senão tu fica carregando a pedra sozinha. Entendeu? Funciona desse jeito. O inimigo faz de tudo que você não falar. Às vezes a pessoa está passando problema com o marido dentro de casa. O marido está soltando fogo pela gente. Não vou falar, porque vai ficar chato. Não. O demônio está fazendo isso para continuar fazendo seu marido soltar fogo pela gente. Você não fala, como é que o pastor vai saber o que está acontecendo? Está entendendo? Não tem como melhorar. Não, vai ficar levando problema, o pastor está tudo errado.
O que mais levava para Jesus era problema para Jesus ajudar a resolver. Jesus resolvia, né? O pastor ajuda a resolver. Jesus resolvia ali na hora. Você está entendendo? Funciona desse jeito. Ah, pastor, vai ficar trazendo problema da minha família, mas você sabia que a família de cada um de vocês, né? Vocês assim acreditam nesse evangelho aqui, vocês vêm aqui na igreja, a família de cada um de vocês também é a minha responsabilidade de orar. Entendeu? É você e a família. Quem quer a corda, quer a caçamba. Entendeu? Não, orar só por quem tem na igreja, quem não vem, está errado isso. Entendeu? Tem que orar por vocês, pela família de vocês. Casamento, prosperidade, saúde, tudo. Então, isso é um troço do inimigo. O inimigo cala a pessoa. Não fala nada que a pastora está acontecendo, não. Deixa para lá, porque você já falou para você, eu não vou te ajudar em oração. É péssima coisa que você faz quando você se cala. É onde fala, né? Insurge-se contra a própria sabedoria, aquele que se separa. E você não está ali, ó, o tempo todo, vamos orar, vamos para cima, vamos vencer essa batalha. Não, você fica amuadinho lá no seu canto com os seus problemas, carregando sozinho, aquele, como é que é? Como é que é o nome daquele bichinho que carrega o negócio nas costas? Oi? Aquele caracolzinho, você fica igual aquele caracolzinho sozinho carregando o negócio. Olha o que a Bíblia fala. Olha o que a Bíblia fala aqui. Lá no livro de... Fala nisso, como é que está o pessoal lá? Como é que está a Helena? Toda onde tem a Helena. A Helena. Tadinha da criança, gente. Não, está amarrada, é um sofrimento aquilo ali, né? Não, orando. Eu, quando a Natasha e o Igor, não, mas a Yasmin ainda estava na igreja, a Yasmin, quando começou a nascer negocinho de dente, a Yasmin não mamava, a Yasmin chorava de madrugada, gritava de madrugada. Aí, o que eu fiz no começo? Que eu fazia lá atrás. Isso aí também é bom, porque ajuda um pouquinho. Eu provava um neném dente, passava. Mas depois eu falei, peraí, Jesus levou as nossas enfermidades, as nossas. Porque é natural, que não seja natural, mas Jesus disse que levou essa dor. Aí eu comecei a orar. Falei, não, Senhor, esse dentinho dela tem que nascer sem sofrimento. Você está vendo? Porque não existe, olha só. Como é que é uma coisa de Deus? Uma coisa natural. A criança não come, não dorme, sofrimento, dor de noite, que é isso? Jesus falou, Jesus está errado isso aí. Entendeu? Aí eu comecei a orar. Aí os dentinhos da Yasmin dali para lá, que eu comecei a orar, nasceu tudo naturalmente. Yasmin correndo, brincando, mamando, comendo, dormia a noite toda. Não, está repreendido esse troço que me ama criança. Entendeu? E é isso. A minha neta também. A minha netinha Maria começou para dormir direito, um montão de neném dente. Quando ela vinha aqui para casa, a mãe dela também mandava uns tubos de neném dente. Ela, não, minha neta não vai comer direito, não vai dormir direito. Eu botei a mão na cabeça dela, orei, falei, olha, Jesus já levou os bolos, já está amarrado. Irmão, nunca mais os dentes nasceram, está nascendo ainda, às vezes quando nasce, não é normal. Acabou aquele negócio de febre, arrumadinho, tudo. Irmão, tudo na vida, presta atenção, tudo na vida, tudo é possível que crê. Todo aquele que pede, recebe. Você entendeu? Todo aquele que pede, recebe. Tem coisa lá atrás, não estou desfazendo da rosinha não, tá, gente? Perdoa. Mas tem coisa lá atrás que as pessoas dizem que é normal, mas para Jesus, você que é cristão, não é normal. Quer ver outra coisa que a Yasmin também não... A Yasmin foi bem-aventurada, né? Que o Igor passou, a Natasha passou, mas a Yasmin não passou. Porque eu já estava na igreja, eu botei a mão na barriga dela e falei, aqui não, pode bater e retirar. É aquele negócio de cólica de neném. Meu Deus, mas é a cólica de neném que eu vou ficar junto da barriga da mãe. Não tem aquele negócio? Na época, a Natasha foi assim, o Igor foi, mas aí a Yasmin não.
Falei, tem que botar na barriga da mãe, tem que botar a mão na barriga dela e mandar isso embora. Aí a minha não teve isso. Não teve. A pessoa ficava usando aquele negócio de cinteiro, botou um dia, 2 dias, daqui a pouco tudo torto lá, bate. É isso, enrolado na criança. Não precisa usar essas coisas. Até o umbigo dela. Ela, quando nasceu, o umbigo da Yasmin estava meio estufadinho para fora, e quando caiu, caiu o umbigo, não caiu, bota tipo um pregadorzinho assim, ficou um trocinho pendurado, não ficou não? Tá, tipo, tu lembra disso? Que tinha uma carninha no umbigo dela? Caiu aquilo ali, mas ficou uma carninha desse tamanhozinho assim ainda para fora. Aí eu fui lá levar, não tinha como tirar, arrancar, ela estava presa. Falei, mas como é que a criança vai ficar com essa carninha pendurada para fora? Aí na época meu marido estava trabalhando numa empresa. Vamos lá que o meu patrão vai pagar uma consulta no pediatra particular. O pediatra tá bom e tal. Aí pagou, foi ter cara, consulta. Entendeu? Na época, né? O pediatra tirou assim, examinou ela toda, né? Aí o pediatra falou assim, olha, eu estou de boca aberta. Eu fiz de coração, gente, que ele falou isso, que a Armin, desde quando ela nasceu, ela foi criada só pela fé. Praticamente pela fé. A Armin não teve negócio de pediatria, com pai pediatria, mas não sei o quê, remédio médico, vitamina, nada disso. Mas olha aí a Armin aí, como é que ela... Entendeu? Sempre foi assim saudável, cheio de saúde, graças a Deus. E nunca foi na hora de acompanhamento. Não estou falando você não fazer isso, não. Estou falando no meu caso, ela não teve. Pela fé. Eu consagrei ela também desde o meu ventre. Não, as coisas consagradas de Deus, o maligno não toca. Mas nessa época a gente teve que levar lá para ver o que ia fazer com o umbigo dela. E o Samuel, eu ainda estava mais madurinha na fé, mas Samuel estava meio novinho na fé. Não, tem que levar lá, que é criança, tem que fazer exame, pode ter alguma coisa. Tá. Aí eu falei, Jesus, mostra para ele. Pelas figuras de Jesus, ela já foi sarada. O Senhor mesmo vai mostrar para ele. Aí eu fui junto com ele. O pediatra examinou ela todinha, fez exame e tal. Depois ele sentou assim e falou, rapaz, vou te falar não. Eu sou pediatra, falou lá, mais de 50 anos, ela não curou. Eu nunca vi uma criança tão saudável como essa. Geralmente a criança sempre nasce com uma coisinha, um negocinho para acertar. Mas ele te fala, meninone saudável, cheio de saúde, rapaz. Ele falou da cara. Aí eu olhei assim para Samuel assim, falei, obrigada, Jesus, ter mostrado a ele. Obrigada por ter mostrado a verdade a ele. Aí ele começa mandando. Aí a questão do umbigo, ele falou o seguinte, olha, vai ter que passar um negócio não sei o que de prata. O nome do remédio é não sei o que de prata. Oi? Não sei o que de prata. Por tanto tempo. Se não cair, vai ter que fazer uma mini cirurgia para tirar. Eu falei, meu Deus do céu, esse mal nasceu fazer uma mini cirurgia. Aí fui. Usei troço de tal de prata, não funcionou. Aí acabou o negócio de prata. Aí a gente estava aguardando, o Samuel falou assim, bom, vou aguardar entrar um dinheiro, mês que vem, que ele recebia por mês, para a gente pagar a consulta lá para marcar a cirurgia. Fiquei pensando, não, as coisas não é assim não. Aí fui lá, orei, falei, Senhor, é mentira do diabo. O diabo está tentando me enganar. O Senhor já deu saúde à minha filha. E o Senhor não ia fazer nada pela metade, fazer um umbigo cair um pedaço por pedaço. O Senhor não é assim. Não, Deus. Assim como aquela figueira se secou, em nome de Jesus eu estou profetizando. Aquela época não era obreira, nada disso não. Mas eu já estava aprendendo lá no pastor meu. Aí eu falei, assim como aquela figueira se secou, em nome de Jesus, o Senhor vai fazer isso aí secar, sumir, desaparecer, cair, eu não sei o que o Senhor vai fazer. E aí todo dia eu ia lá, orava, repreendia aquele mal, orava, repreendia aquele mal. Aí quando foi um dia, fui lá trocar a roupinha dela, ela era bebezinha, trocar a fralda, cadê o negocinho?
Quando eu olhei assim, olha, não sei nem para onde foi parar. Sumiu. E secou o biguinho dela. E era, até que aquela estufadinha entrou para dentro. Tu viu o biguinho da Yasmina, Natasha? Como é que era? Perfeitinho o biguinho dela. Entendeu? Não precisa de cirurgia, não precisa de nada. Irmão, tudo é pela fé. Tudo é possível ao que crê. Eles só não têm fé, lavar ele, não é o nome daquilo? Navalha, né? Para cortar, misturir, sei lá mais o que. Não sou nada disso. O meu marido que se irmava, nem tudo, é só a igreja, não, tem que fazer tratamento também. Eu falei, tá bom, então vamos lá. O cara falou na cara dele. Eu nunca vi uma criança tão saudável. Aí eu falei, aí escutou o coração. Olha, eu te falo, menina, cheia de saúde. Aí depois, acho que esse foi 7 ou 8 anos, sei lá, pediram um exame dela para a escola. Já para dizer como é que é o nome daquilo? Check-up geral, sei lá, não é? Aí, e a minha acho que já estava com uns 8 anos, sei lá, 18 anos. Aí eu fui levar ela, falei, bom, tem que fazer a check-up, o que? Tem que ter o papel. Também era uma coroa, aí já foi num hospital gratuito. Aí examinou. Gente, ela botou lá que ela tinha 12 anos. Eu falei, não tem 12 anos, não, tem 8. O quê? Aí ela me sentou naquele negocinho, 8 anos? Rapaz, que garotona. Você tem que botar essa menina no esporte, ela vai ser alta. Você não tem vontade de ir pro esporte, não? Aí começa a pôr a perna. Não, ela tem que botar essa menina no esporte. Ela é grandona, disse que ela tinha 12 anos. Examinou, procurou. Aí depois eu doutorei, e aí botou lá no papel, falei que tá tudo certo. Isso aí tá com mais saúde do que eu. Tá de boa, saúde, tá com mais saúde do que eu. Entendeu? Mas isso que é isso? É fé. Você está entendendo? Eu sabia que tem uma coisa. Deixa aqui rapidinho, vamos ver isso aqui. Ó. Lá no livro de Mateus, a gente aprende algumas coisas com Jesus que mudam a nossa vida. Aí às vezes você está aí com caroço no seu corpo. Mas isso aqui não some mais não, pastor. Isso aqui eu estou orando tanto tempo, irmão. Some sim. É seu. Tu nasceu com ele, ele vai sumir. Tudo é possível porque crer. Não apareceu, Natasha, um caroço uma vez na sua mão? Aonde que era o caroço? Mostra. Um caroço assim, ó. Apareceu um caroço enorme na mão da Natasha. A Natasha, mão aqui, ó. Vários dias esse caroço. Mas não tinha roxo, tinha nada, era só um caroço mesmo, né? Mas não tinha batido em algum lugar? Também não. Um caroço apareceu do nada, não. Aí eu orei por ela, como diz, paz. Orei por ela, repreendi aquilo que estava dando vida ao caroço. Irmão, presta atenção, que Jesus está falando com você. Não adianta você chegar, meu Deus, ai Senhor, eu te apresento esse caroço, irmão. Não é assim que se ora. Isso é uma religiosidade. Tira de mim esse caroço, Jesus. Eu não nasci com esse caroço, irmão. Isso não funciona. Jesus já está vendo o caroço, ele sabe que não estava ali, porque não foi ele que botou tudo isso, ele já sabe. Tira o caroço, também já tirou, porque ele já levou as nossas enfermidades. Entendeu? Eu já levei esse caroço há um tempão já, se eu tiver dali. Pastor, então como é que se fala? Em nome de Jesus, Pai, eu não aceito esse caroço do meu corpo, isso não é meu. O meu, o Senhor já levou, já tomou, já levou. E eu sei que o Senhor falou que eu tenho que usar o seu poder, você que tem que usar. Ô demônio, você que está dando vida a esse caroço no meu corpo, eu sei que é você. Eu estou amarrando você, paralisando as tuas ações a partir de agora.
Em nome de Jesus, você não tem mais vida. Você não pode mais permanecer no meu corpo. Você vai pegar esse mal e vai sair em nome de Jesus. Você acabou com a vida daquele caroço. Você está entendendo? Não é só caroço não, caroço, doença, qualquer coisa. Você acabou com a vida dele. Porque você repreendeu, você foi direto na raiz. Você repreendeu o que estava dando vida a ele. Em nome de Jesus. Não é porque você... Mas como um caroço vai sumir só porque eu falei? Não é só porque você falou. Você mandou em nome de Jesus. E esse nome tem poder. Esse nome, todo joelho se dobra. Lá no céu, na terra e lá na terra. Você usou o poder do nome de Jesus contra aquele mal. E ele tem que sair. Seja uma doença, seja um pecado, seja uma tentação, seja o que for. Você tem que usar o nome de Jesus. Aí o troço sai. Agora, se você ficar ali, Jesus, eu te apresento esse cara, ele nem quer. Não quero não. Esse cara, eu não você não apresentar, não, porque... Entendeu? Não é assim. É sério, gente, porque o jeito de você orar também muda muitas coisas. Entendeu? Eu te apresento o Toninho, Jesus. Olha lá, me xingou 3 vezes, 2 vezes puxou meu cabelo, Jesus. Mas não é assim, não sabe que a nossa luta não é carne e sangue? Deus, eu peço que o mude o coração do Toninho, desperta ele, mas eu sei que aquilo é um espírito, eu vou usar o poder e a autoridade do seu nome. Demônio, solta o Zezinho, você está proibido de usar ele para puxar meu cabelo, você tem que falar certo. Entendeu? Você fica falando com Deus como se Deus não soubesse o que está acontecendo, ele já sabe o que está acontecendo. Você que tem que agir, entendeu? Em nome de Jesus. Então, aí eu paralisei a ação do caroço, do espírito, que não é um caroço. É um caroço, mas tinha alguém dando vida a ele. Eu paralisei a ação do espírito que estava dando vida, o caroço. Profetizei em nome de Jesus que ele vai sumir, vai desaparecer. Em nome de Jesus. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu na tarde? Subiu o caroço. Entendeu? Agora fica você regando o caroço todo dia. Aí olha para o caroço, meu Deus, acho que está um pouco maior. Eis aqui o caroço. Não é assim, gente. Para com isso. Aprenda a fazer o negócio certo. Entendeu? Não, pai, isso não é meu. Pelas suas feridas eu já fui sarado. E o Senhor não disse que me deu poder? Então eu vou amarrar isso aqui, vou mandar embora, eu só faço sumir da minha vida. Em nome de Jesus, é a sua palavra, não pode voltar vazio. Daqui a pouco você vai procurar, cadê o caroço? Não é só caroço na doença, seja lá o que for. Você tem que ser sábio para usar a palavra de Deus. Não pode ser aquela pessoa que não sabe usar a palavra. Tu sabe que no livro de Efésios está escrito que a palavra de Deus é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Já ouviram falar isso? Mas que adianta você pegar uma espada boa, afiada, e botar na mão de uma pessoa que não sabe manusear uma espada? Vai lá, luta, a pessoa não sabe nem o que fazer com aquilo. Não sabe manusear a espada. Ela tem a arma, mas não sabe usar. E agora? Então você tem que ter a palavra, mas você tem que saber usar ela. Igual um filme que eu vi que o cara pegou uma arma de fogo. É um filme de comédia, né? O cara tinha visto, não sei não, o cara não sabia o que era. Aí ficou lá apertando. O que é isso aqui? Entendeu? Se eu tivesse que matar alguém, eu ia matar aquela arma. Não sabia nem o que era para fazer com aquilo. Entendeu? Não adianta eu botar uma arma na mão de uma pessoa que você não sabe usar. Então, a mesma coisa, você tem que manusear. A Bíblia fala isso, né? Manusear a palavra de Deus. Manuseia bem a palavra da verdade. Então, você tem que saber usar a palavra. Usar sobre a sua prosperidade, usar sobre o seu casamento, usar sobre a sua vida. Glória a Deus. Amém? Então, lá no livro de Mateus, olha o que está escrito aqui. No livro de Mateus. Eu estava falando aqui sobre a questão lá da Yasmin. Fez espíritos de enfermidade,
né? E às vezes aquele troço que está lá na tua vida, às vezes pode ser uma doença, um problema, depende muito de você, como é que você enxerga aquilo ali, como é que você enxerga você, como é que você se enxerga a sua saúde. Tem gente que ela imagina umas coisas dela que não é verdade, não é o que Deus falou. E você está do lado de fora, você é um espírito que mora dentro do corpo, mas você não vê o que está acontecendo dentro do teu corpo. Você está entendendo? Você não vê o que está acontecendo dentro do teu corpo. Então, o que acontece? Por você não ver, o inimigo, às vezes, está no seu celular. O que acontece? O inimigo, às vezes, ele tenta fazer você enxergar tudo errado. Entendeu? Por isso você tem que pedir a Deus em algumas coisas. Presta bem atenção, pessoal. A gente, em nome de Jesus, a gente quer se abençoar, sim ou não? Tem coisa na nossa vida que a gente precisa mudar, mas a gente também tem que pedir a Deus que haja uma mudança em nós. Porque às vezes para mudar o de fora, está precisando mudar de dentro primeiro. Entendeu? Funciona desse jeito. Mateus 6. Então, o que acontece? Deixa eu explicar aqui a você. Você não está vendo o que está acontecendo dentro de você, tá? Tem gente que o inimigo põe na cabeça dela que ela está toda ruim por dentro. Pastora, estou toda ruim de saúde. Meu fígado está ruim. Meu estômago está péssimo. Olha, meu rins não está funcionando direito. Aí você vai perguntar à pessoa, mas se ela fez o exame? Não. É o que ela imagina na cabeça dela, que ela está toda ruim por dentro. Você está entendendo? Você é o que você pensa, pessoal. Você não se pode ficar se vendo uma pessoa doente. Tem gente que se vê uma pessoa doente. Eu estou toda doente, toda ruim. Aí ela não vai andar daqui a ali, que ela se vê desse jeito. Você está entendendo? Ou ela vê o outro tudo errado. Assim, um exemplo. A gente tem que ter cuidado, porque quando o Balaque queria amaldiçoar o povo de Israel para destruir o povo, o que ele fez? Ele tentou mostrar um montão de defeito do povo para Balaque, né? Para Balaque. Ah lá, vem cá, olha daqui para você ver só. Para Balaão, né? Vem cá, olha daqui, olha lá. Ele ficava tentando levar ele para ele ficar enxergando o erro dos outros. Entendeu? É outra coisa que a gente tem que vigiar, porque de repente o demônio põe um montão de coisa na tua mente, você só sabe enxergar a parte ruim dos outros. A sua parte é sempre ruim. Então, pensamento seu a respeito de você é péssimo, é negativo.
Como que você enxerga? Às vezes a pessoa enxerga, eu também péssimo. O demônio faz a mulher enxergar o marido cheio de defeito. Se deixar, ele só tem defeito agora. Acabou as qualidades, só defeito. Não consegue enxergar nada de bom. O marido começa a enxergar a mulher cheia de defeito. A mãe enxerga o filho cheio de defeito. O filho enxerga a mãe cheia de defeito. Você está entendendo? E às vezes leva aqueles defeitos a sério. E isso até afasta você da pessoa. Uma coisa que eu estava pensando, que foi assim, às vezes tem coisas que a pessoa fala que marca a gente, né? Uma das coisas que eu estava pensando aqui, foi até a Natasha uma vez que falou, que ela pregou aqui na igreja, eu guardei essa palavra e é verdade. Que às vezes a gente só consegue enxergar a qualidade depois que a pessoa morre. Depois que a pessoa morre, era tão boazinha, tadinha. Lembra do cafezinho que ela fazia? Ela acordava todo dia de manhã, me dava bom dia, mas quando a pessoa está viva, a pessoa não vê isso. O que a pessoa faz, o esforço da pessoa, o carinho da pessoa, ela não enxerga. O demônio não deixa de enxergar coisa boa na pessoa, só ruim. Você está entendendo? E isso é ruim, porque se o inimigo fizer isso, a pessoa se torna uma pessoa ingrata, você não sabe agradecer o que o outro faz, o mínimo de detalhe, não sabe agradecer a Deus. Pai, muito obrigado pela vida dos meus pais, eles são umas bênçãos na minha vida. Muito obrigado pela vida dos meus filhos, se eu guardar a vida dos meus filhos, a vida do meu esposo, da minha esposa, você acaba nem sendo grato, porque você acha que a pessoa ficou ruim. Mas Deus não ia te dar uma coisa ruim. Deus não ia te dar um pai, uma mãe ruim, um filho ruim. O que faz as pessoas ser ruins, às vezes, somos nós mesmos. Se a gente não vigiar, o diabo faz a gente botar um montão de defeito na pessoa, a pessoa não presta, nada presta, aí vai. Para a gente, aquela pessoa é ruim. E às vezes tem outras pessoas que não é. Às vezes aquela pessoa é uma bênção para outra pessoa, mas para mim está sendo ruim, porque é o jeito que eu estou enxergando ela. Por isso tem coisas, às vezes é o seu bairro. Tem gente que o bairro é tranquilo, todo mundo, mas tem uma pessoa, duas, ou mais que não gosta. Deus que me perdoe, detesta esse bairro. Ela enxerga um montão de defeito no bairro. Aí muda dali, vai para outro bairro, ela vai ver que aquele bairro era uma benção. Depois que perde, meu Deus, eu reclamava de lá, hein? Meu Deus, mas lá era tão tranquilo, pelo menos não tinha essa violência, tiroteio de manhã. Mas você reclamava do bairro. Aí esses vizinhos aí, tal, reclamam do vizinho azedo, você vê um montão de defeito no vizinho, você muda aquele vizinho, vai um vizinho, dá pá virada para lá, irmão. O vizinho te dá sossego, assim, meu Deus, ainda reclamava do Joaquim que foi embora. Era melhor o Joaquim. Era melhor, vai ver que o Joaquim era calminho, bicho daquele ali. É sério. Então, se a gente não vigiar, a gente não enxerga as coisas como bênçãos. A casa que Deus te deu, Deus me perdoe, que casa horrível, mas outro dia eu estava meditando isso, eu estava lá limpando os negócios lá, aí eu estava reclamando, meu Deus, toda hora que eu queria limpar isso aqui. Aí Deus falou assim, Fabiana, você já viu? Você está um pouquinho assim, você está falando que você tem que, pensando na minha mente, ai meu Deus, eu tenho que dar banho no cachorro, eu tenho que fazer isso, entendeu? Muita coisa. Aí veio aqui na minha mente, você já parou para pensar uma coisa? Eu falei, o que, Jesus? Esse cachorrinho, você agora está mal correria, não tem tempo de você tem que dar banho dele, tem que cuidar dele, um dia ele já foi um sonho. Um dia ele já foi um pedido de oração seu.
Aí hoje esse sonho se realizou. Esse sonho agora não pode ser um problema para você. Irmão, Deus ensina a gente. Aí eu estou na sapateira ela toda hora. Aí Deus veio naquele meu coração. Você lembra que essa sapateira um dia foi um pedido de oração? Você não tinha onde botar seus sapatos. Você lembra que você pedia todo dia uma sapateira? Eu te dei a sapateira. A sapateira não pode ser agora um problema para você. Então, às vezes, no começo, eu quero isso, quero aquilo, depois você aquilo ali, se deixar, você pega aquela bênção e transforma numa maldição. Tá entendendo? No começo você pegou o bichinho, que sozinho, que lindo, depois, esse cachorro vive dando trabalho, eu tenho que ficar limpando totô, mas no começo não era assim. No começo era bonitinho, como diz, tá entendendo? Se você deixar, você transforma a bênção em maldição. A pessoa ora para ter um carro. Aí Jesus dá um carrinho, o carrinho vai e volta. O dia que o carro enguiça na rua, a pessoa sai, chuta o pneu, porcaria de carro. Um carro velho, mas um carro velho que você não tinha, você andava a pé. Tá entendendo? Um dia aquele carro velho já foi um sonho seu. Você andava a pé, poxa, quem dera que eu tivesse um carro mesmo que fosse velho, entendeu? É sério, gente. É sério. Então, depende do nosso jeito de ver. Um dia eu saí com o carro, fui resolver um negócio na minha vida. Não é pressa. Minha vida é calma, tranquila, não anda, vou profetizar, né? E eu cheio de pressa, aquela coisa toda, o trânsito. E a gente não pode passar por cima do trânsito. É um negócio lento, andando igual tartaruga. Eu falei, cara, cheio de pressa, gente, carro não anda. Aí tá, consegui chegar na loja, tal, parei o carro lá, entrei na loja. Aí eu veio aquilo na minha cabeça, já tinha até esquecido que eu tinha reclamado no trânsito. Na minha cabeça, eu tinha até esquecido. E quando eu estava na partilheira, Jesus falou assim para mim, Fabiana, você estava reclamando, né? Estava demorando muito na loja de trânsito, não sei o quê. Lembra a época que você vivia aí, que você tinha que resolver isso tudo, porque o pastor, a vida é corrida, você tinha que resolver isso tudo a pé. Demorava mais ou demorava menos, mesmo com trânsito? Não mais. Ainda você ainda tinha que carregar um montão de bolso pesado, no sol. Aí você orou, pedindo um carrinho. Agora você está reclamando de quê? No trânsito. Você deu, na partilheira deu falando isso comigo. Não, está certo, Jesus. Cuidou, o trânsito é uma bênção. Não vou mais reclamar do trânsito. Entendeu? Aí outro dia eu saí com a Natasha, uma paciência, a senhorinha atravessando na rua. Agora a gente tem paciência com o pessoal, deixa o pessoal atravessar em paz, entendeu? Irmão, porque senão, você, se deixar o inimigo faz você ver a sua bênção como uma maldição. Orou para Deus te dar seu marido, sua esposa, depois dá a Deus que me perdoe esse homem. Mas se foi Deus que te deu, é uma bênção. Você tem que ter cuidado para não pegar a bênção e transformar em maldição. Entendeu? Mas logo isso que Deus me deu, irmão, não faz isso não. Você não vai estar nos teus olhos. Não, pastor, mas meu marido tinha que ser perfeito. Você é perfeito. Você não tem um verniz perfeitinho, nada. Você é perfeitinho. Que se você quiser casar assim, uma pessoa totalmente perfeita, nem no céu não vai dar para tu casar, porque o anjo não casa. Porque ninguém é perfeito. Deus vai preparar uma pessoa para você, né? O seu marido, sua esposa, ele vai mudar o caráter, ensinar a te amar, te respeitar, mas não existe uma pessoa perfeita. Alguma coisinha ela vai ter, uma maniazinha, um jeitinho que é dela, você não gosta muito, fala para mim que é o jeito dela. Tem coisas que é pecado, você vai orar para sair.
Não, pastor, mas aí ele é bem grosso, não trata mal, isso aí tem que mudar. O homem não pode ficar tratando a mulher mal. Isso é pecado. Mas tem coisas que não é pecado, é relevar. Você é um ser humano, você tem falhas. Você tem que entender que o outro também tem. Ah, eu quero conviver com alguém sem falha, só no céu. Se eu subir lá, se eu conviver com Jesus sem falha, né? Aqui na terra não tem como. É na igreja, na sua casa. Ah, mas se eu conviver, então eu vou ficar toda a vida morando com a minha mãe. Irmão, sua mãe tem falhas, igual você. Não, sua mãe é anja, não é anja, tem falhas. Aí eu moro com meu irmão, também tem falha. Todo ser humano tem falha. Aqui na igreja, não, pastor, mas a senhora é santa, não. Eu tenho falhas. Pode não ser aquilo que atrapalha a obra de Deus, mas tem. Ninguém é perfeito. Eu, quando vou orar a Deus, eu não falo para Deus que eu sou perfeito. Eu falo, Senhor, eu agradeço o Senhor, porque mesmo com as minhas imperfeições, meus erros, o Senhor tem misericórdia de mim. Eu não chego lá, Senhor, porque eu sou santo, Senhor sabe. Não tem como, né? Jesus vai orar para mim, então é o que mesmo? Certinha mesmo? Não existe não, entendeu? Então, ele está falando aqui, vamos lá. De repente você quer, eu queria que meu marido tivesse um erro. É meio complicado, você não vai conseguir achar a pessoa sem erro na casa, nem você, entendeu? Então lá Oi? Eu tinha falado aonde? Mateus 6, né? Isso. Eu esqueci aqui. Então vamos lá. Lá no Mateus 6. É um emprego. Quando a pessoa conseguiu o emprego, a pessoa ficou toda feliz. Meu Deus, graças a Deus, eu não tinha um centavo para comprar um pão. Presta atenção, eu não tinha um centavo para comprar um pão. Glória a Deus que Deus proveu esse emprego para mim. Daqui um mês está porcaria esse emprego. Só dor de cabeça, dia não dá para nada. Mas um dia aquilo foi um sonho. Um dia foi uma resposta de uma oração. A igreja, a pastora chata, porque foi o nosso pé. Mesmo você orou um dia pedindo a Deus uma pessoa para levar uma palavra para você, para te ajudar. Deus abre uma porta, vamos, já abriu aquela igreja ali. Aí você foi para a cabeça, daqui a pouco pegar. Porcaria, esse pastor fica chato. Toda hora fica falando na minha orelha, entendeu? Quer dizer, você transforma a bênção em maldição. Eu não vou olhar para a cara daquela pastora. Aí às vezes a pessoa perde, depois, poxa, porque aquela pastora era legalzinha, pensando bem. Então a gente vai sair, né? De orar, a gente vencer aquela batalha, agora já era. Entendeu? Irmão. Quantos pastores aí pregavam, era chato, era isso, era aquele, morreu. Aí todo mundo, poxa, pastor Joaquim, né? Quando estava vivo, eu não prestava, mas o Joaquim era chato, pegava no pé, entendeu? Pastor Joaquim não está mais aí, quanta falta está fazendo, né? As orações dele, mas o pastor Joaquim está lá no coral celestial, lá no céu, cantando, entendeu? Aí ele está falando aqui, vamos lá. Lá no Mateus 22, não, Mateus 6, 22. Isso aqui é a palavra de Jesus, né? A candeia do corpo são o que, pessoal? Os olhos, né? Agora presta bem atenção. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Vamos dar uma paradinha. Se os teus olhos for bom, todo o teu corpo é iluminado. Tudo para você vai ser bom. Você vai conseguir enxergar a parte boa das pessoas, não só a ruim. Você vai conseguir enxergar as bênçãos do Senhor na sua vida. Até coisas que você pediu
pediu a Deus e não aconteceu porque foi um livramento. Você vai conseguir enxergar isso. Você vai conseguir enxergar a sua família como uma bênção. Tem gente que enxerga a família como um problema, um peso. E ontem eu até estava conversando sobre isso com a Yarmin. Falei, Yarmin, em nome de Jesus, eu amo meus filhos, não estou desfazendo deles não, entendeu? Mas eu falei com Deus, eu falei, Jesus, o dia que o Senhor quiser, até onde der para o Senhor me usar, o Senhor me usa. Quando não der para me usar mais, o Senhor me recolhe. Cabe, minha missão não tem necessidade de eu ficar aqui. Por quê? Porque eu não estou falando que meus filhos vão fazer isso, não. Eu não estou julgando eles porque eles não me tratam mal, graças a Deus. Mas eu não quero ser um peso na vida de ninguém. Porque às vezes a pessoa faz, ajuda. Chega uma certa hora, a pessoa precisa de ajuda, a família trata como se fosse um peso. Cada um quer empurrar para o outro. É uma discussão no meio da família, quem vai cuidar, quem não vai cuidar. Isso aí não é de Deus, não. Você está entendendo? Quer dizer, aquilo ali é o quê? Uma bênção, não é uma maldição. Você está entendendo? Sim ou não? Funciona desse jeito. Como é que a pessoa também se sente nesse meio? A pessoa pode não estar com saúde. Tem gente aí que não anda. Uma senhorinha que veio aqui, ela queria vir para a igreja, tadinha, não tinha parente, era uma briga de parente para trazer a mulher para a igreja. A mulher acabou morrendo. Lembra da senhorinha que tinha ali atrás, trazendo na cadeira de roda? Ela foi fazer visita na casa dela. Eu acho que é, Dona Isabel. Tu lembra dela? Então, tu lembra que ela queria ir para a igreja, não tinha quem trazer? Mal brigalhada para trazer a mulher para a igreja. Acabou morrendo. Oi? Sabe por quê? Às vezes a pessoa está em cima da cama, não se mexe, não se move, não anda, mas a pessoa está viva, gente. Então ela tem sentimento. Então está lá em cima da cama, ela está ali, está escutando o pessoal discutindo com a dela. Você que tinha que cuidar. Poxa, que tristeza. Sente o quê? Cara, eu sou um peso. Às vezes já cuidou de todo mundo. Cuidou com amor. Cuidou com carinho para acabar assim. Como se fosse um amargo dele. Esquisito, né? Porque a pessoa tinha que ver como uma bênção. Cada dia de vida do seu pai, da sua mãe aqui na terra, você tinha que agradecer. Seu filho. É mais um dia que Deus proporcionou para você estar com ele. Está entendendo? Tinha que ver como uma bênção. Graças a Deus, meu Deus, eu tenho esse filho, eu tenho essa filha. Está aqui ainda comigo. Graças a Deus eu tenho meus pais, tenho minha família. Tinha que ser uma bênção. Mas o diabo, ele mexe ali na visão da pessoa, ele faz a pessoa ver como uma maldição. Não é uma bênção, é uma maldição. Por isso que os seus olhos têm que ser bons. Duas coisas que o cristão tem que ter: o coração puro e os olhos bons. Porque a Bíblia diz: bem-aventurados limpos de coração. Você não pode ter maldade, malícia. Entendeu? Eu não vou botar o irmão Ronaldo, o irmão Anderson, porque eles são casados, né? Vou botar o João, porque o João é solteiro. Aí eu tô ali conversando com o João ali, aí a pessoa, pastora, está com muita conversa com o João. Irmão, isso é um pecado terrível. O coração da pessoa é sujo, ainda está julgando um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Isso é uma coisa muito séria. Entendeu? Quantas e quantas vezes fui lá, o pastor, ele é casado com a Jeane. Quando eu conheci o pastor, ele era noivo da Jeane, mas até hoje, que esposa de pastor sabe que é assim, claro que não é uma indecência, mas até hoje o pastor recebe mulheres lá, conversa, né?
Quantas vezes, às vezes a gente não está na igreja. O pessoal vai lá, né? Todo mundo está ali, mas é conversa, né? Explica direitinho a palavra. Sim, entendeu? Tudo na santidade, e ora. Eu mesmo fui uma das pessoas, o pastor já cansou de me receber lá, mas o pastor não estava lá. E graças a Deus, o pastor sempre me respeitou, e eu sempre respeitei muito o pastor. Minha conversa com o pastor não era de igreja, de Bíblia, palavra. Você está entendendo? Aí vai uma pessoa inícia, pastor, conversando de marketing, irmão, pelo amor, não faz isso. Soube essa tristeza que dá no Espírito Santo quando a pessoa faz um negócio desse. É um coração sujo, cheio de malícia, cheio de maldade. Entendeu? Oi? É isso aí que eu estou falando aí. Às vezes o pastor está conversando, eu não está nem pensando nisso. Se a pessoa é um homem de Deus, eu não fico pensando nisso troço. Eu nem penso nisso. Eu falo, que isso? Vai dizer que tu é santinho, irmão? Eu estou falando no altar de Deus. Isso não é uma brincadeira, não. Isso é sério. Eu nem penso essas coisas na minha cabeça. Eu trato aqui das ovelhas, que para mim, homem, mulher, tudo a mesma coisa. Eu peço a Deus a santificação do meu coração, dos meus olhos quando eu oro. Eu oro muito a Deus por mim, gente. Vocês olhando aqui para mim, vocês não sabem quem eu sou, meu particular de Deus. Às vezes eu me ajoelho para falar em Deus com lágrimas, Senhor, eu preciso ser uma pessoa do Senhor de verdade. Então não deixa entrar nada de ruim no meu coração, santifica meus olhos, eu busco a minha santidade. Você está entendendo? Então, um casado, solteiro, viúvo, para mim é tudo a mesma coisa. Você está atender arroz, um homem, para mim é tudo a mesma coisa. Entendeu? E se eu ver que o cara está de gracinha, está de maldade, aí eu me afasto. Se eu ver uma malíciazinha ali, eu me afasto. Entendeu? Porque eu sei que já não é de Deus aquilo ali. Você está entendendo? Então isso aí não pode existir. Isso é um zóio mau e um coração sujo. Quer dizer, eu vejo maldade em tudo. Tudo eu vejo maldade. Eu vejo o Luzia conversando com um cara na rua e eu lá. Sabia? Sozinho. Entendeu? Isso é um demônio. Entendeu? Coração sujo. Uma maldade que eu estou vendo. Nada a ver. Você não põe aí. Quantas vezes eu parei na rua, até a pessoa veio pedir oração. Está entendendo? Conversar é uma coisa, mas se eu fizer uma carrada, uma coisa, mesmo assim eu não poderia orar por ela. Está entendendo? Eu ia ter que orar por ela. Eu ia, cada irmãzinha, cara, não tem passão. Vou orar para tirar ela dali, de eu despertar ela. Esse é o meu papel. Agora tem que vigiar essas coisas. Ih, lá, fulano está conversando com esse coisa. O que tem? Conversar é normal. Dependendo do que você está conversando. Agora, se ficar lisa daqui, passar a mão ali, aí, não é legal. Até aqui na igreja, às vezes, quando a pessoa faz isso, que a gente sabe, né? Quando a pessoa tem maldade, não tem, você conhece. Mas, às vezes, é jovenzinho, na idadezinha do filho, pessoas assim de bem, então não esquenta a cabeça, não. Eu sei que eu vejo que a pessoa não está fazendo por mal, mas aqui na igreja, eu não sei se você já reparou que as mulheres, eu costumo abraçar as mulheres. Pai, cara! Os homens não. Os homens eu dou a mão. A paz, irmão. Você está entendendo? É uma questão de respeito. Não é porque você é irmão ou irmã que o homem vai ficar alisando a mulher alisando o homem. Isso não é de Deus. Tem que vigiar isso aí. Isso realmente não é brincadeira. Você está entendendo? É só porque eu sou pastor. Não, eu não tenho vontade, não, deixa eu pegar para o marido, não. Está amarrado isso aí, não, irmão, está repreendido. Dá a mão, não pode dar a mão? Tem até um louvor que fala, dá a mão, e meu irmão será. Você está entendendo? Então aqui a gente tem esse costume. Entendeu?
Entendeu? Porque tinha um irmão aqui, tu lembra dele mesmo, aquele seu rival, que tá querendo agarrar a mulher tudo aqui dentro da igreja, irmão. Não existe isso. Ou agarra uma, agarra outra, alisa uma, alisa outra, não dá. Não, aí eu ensinei o pessoal, gente. Você é homem, vai lá dar a mão à paz do Senhor, é isso. Ai, pastor, deixa eu ver seu cabelo, seu bonito. Irmão, você já está vendo, não precisa botar a mão. Deixa eu ver se seu cabelo é bonito. Não, você não precisa botar a mão, você já está vendo. Dedinho. Não, ele que gostava de... Ele queria abraçar, queria alisar. Não existe isso, gente. Gente, tu sabia, Luzia, é sério isso que eu estou falando. Aqui... Não, ele só evangeliza mulher. Até hoje ele só evangeliza mulher. Homem não se evangeliza, não. Ele não quer saber de evangelho, ele não está naquela palavra que ide vai pregar o evangelho a toda criatura, não. Ele só as mulheres. Coisa séria. Então, o que acontece? Aqui, presta bem atenção, não é a melhor igreja do mundo, mas aqui a gente ensina o certo. Tem igreja, que eu não estou julgando, que às vezes é a maior bafafada da igreja. Porque o cara é casado, a mulher é casada, vão orar junto. Aí vai o cara que é casado, a mulher que é casada, fecha a igreja e fica os dois lá, aleluia, aleluia. Isso dá problema, irmão. Se o cara é casado, a mulher é casada, vão juntar para orar, vão juntar todo mundo. Vamos supor assim um exemplo, marido da Rose, né? Não vai fazer isso, não vai fazer isso. Vamos juntar com a Cida. Eu sei que ele tem o maior respeito com a Cida, mas vamos ficar nós dois aqui dando a igreja, irmão, não é? Não é disso não. Mesmo que você tenha um coração puro, então, o que os outros vão falar? Vocês dois trancados na igreja, você é casado, ele é casado. Entendeu? O pessoal não vigia, não, gente. É o tal de alisa daqui, não é amor de irmão, né? Pendurado no outro, que isso, irmão? Não precisa disso, não. Jesus não fica agarrado com a mulher samaritana, nem que a coisa dá uma água. Precisou de eu agarrar nessa banana que eu vou botar água na sua boca. Não precisa disso, não. Água da vida, água porqueira. Irmão, não funciona, é por isso que está o problema. A pessoa não vigia. Tem que vigiar, irmão. Tem que haver um certo respeito. Entendeu? Você vê aqui que quando eu falo, sai sem querer. Mas os irmãos que é casado, eu sempre costumo chamar de irmão. O único que eu não tenho muito costume de chamar de irmão aqui é o João. Não é porque o João, eu estou falando que se você quiser acreditar em mim, glória a Deus, você vai ser uma pessoa. Se você quiser acreditar em mim, você vai ser uma pessoa com os seus olhos puros, e com o seu coração limpo. Se você não acreditar, você está em pecado, porque eu sei que eu estou falando é verdade. Eu estou falando diante do Espírito Santo de Deus. Eu vejo João como filho. Eu falo isso para a mãe dele. Eu falo, Michele, eu tenho seu filho como se fosse meu filho. Ajuda a cuidar eu não vou falar o termo que ela fala, não, porque ele pode ficar com vergonha, que mãe tem as coisas, entendeu? Mas aquele jeitinho carinhoso de falar, então ele já é um rapaz, vai não ficar sem graça, não vou falar não, mas ele cuida aí do meu. Entendeu?
se ele precisar de alguma coisinha, se eu puder ajudar ele, faz isso pelo meu filho e tal. Não, gente, mas mesmo independente dela falar ou não, eu já tinha isso, porque eu conheci o João primeiro do que ela. Não foi? Depois que eu conheci a mãe dele. Então, o João, ele tem a idade do meu filho, mais ou menos. Às vezes, quando dou um conselho a ele, eu dou um conselho como se estivesse falando assim, conselhando o filho. Entendeu? Então, eu falo João, porque para mim é como se fosse meu filho. Agora, João de casada, eu, irmão, tem que ter um respeito, gente. E mesmo assim, eu também respeito o João, não tem esse negócio de... Entendeu? Deixa eu ver teu cabelo aí, João. Olha o meu, tem que fazer cabelo, gente, para com isso. Entendeu? Não, tem que ter respeito. Dá a mão, a paz. É isso. Vamos conversar? Não, você aí ou aqui. Entendeu? Aí tem o João como filho, mas também não fiz João. Depois todo mundo foi embora, fica só nós dois na igreja orando. Não existe isso. Eu posso chamar ele para orar para todo mundo. Vão todo mundo orar? Bom, entendeu? Porque ele é uma pessoa que, até hoje, pelo menos, ele sempre me respeitou. E eu, claro, né? Não vou falar, não comecei a falar essa palavra. Claro que eu também respeito ele, mas o que os outros vão pensar? Eu e João trancado na igreja ou não? Você está entendendo? Tem que vigiar, gente. Entendeu? João, vamos para o monte comigo orar. Eu não posso chamar uma mulher para ir para o monte comigo orar? E ele chamar um homem, ou então ir todo mundo junto? Vai eu lá para dentro do mato com alguém, com um irmão. Não, eu fui orar, mas bom com o irmão, porque ele chamou uma irmã, gente. O que os outros vão pensar lá no mato? Entendeu? Não é legal. Então, às vezes tem igreja que tem problema, porque eles que arrumam problema. Eles não vigiam. Entendeu? Daqui a pouco estoura uma bomba dentro da igreja. O marido da irmã está com raiva, o marido brigando na porta da igreja, não, porque eles querem muito tudo. Entendeu? Então ele está falando aqui, vamos lá. A candeia do povo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se seus olhos forem bons, tudo para você vai ser uma bênção. Se porém teus olhos forem maus, não é isso? Se porém seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Mas por quê? Até o teu corpo, se seus olhos for bom, você vai se enxergar saudável, com saúde. O que tem dentro de mim, meu Deus? Saúde. Entendeu? Mas se seus olhos for mal, ai meu Deus, acho que meu fígado está trocado. Ai, meu rim. Ai, eu acho que eu estou com um problema de problema. Tu está entendendo? Porque os seus olhos é ruim, então o seu corpo vai ter ferrado. Você se enxerga doente. Você se enxerga uma pessoa doente. Então você vai ser uma pessoa doente, porque você está crendo que você está doente. Não, tenho certeza, se eu for no médico é problema de rim. Meu rim está ruim. Um dia, um tempo passado, aí eu orei com todo mundo, tal. Chegou em casa, eu fui no banheiro urinar. Quando eu fui urinar, saiu pitinha boa e aquela dor aqui assim, ó, dentro da barriga, até aqui atrás. Daqui a pouco me dá vontade de ir no banheiro de novo, aquele pinguinho, aquela dor apertava. Isso é sintoma de quê, para quem já teve? Infecção urinária. Eu já tive infecção urinária para dar lá do mundo. Tomava quebra-pedra, pedra quebra, pedra quebrada. Eu quebrava a pedra quebrava a pedra. Isso não é sintoma de... Eu até cheguei a falar com a Natasha, que eu falei para você. Eu é sintoma de infecção de urina. Você vai urinar, próximo sai direito, aquela dor, fiquei o dia todo assim. E aquela dor terrível. Eu fui lá no quarto, orei, eu falei, em nome de Jesus, o diabo, pode sair do meu rim. Sai agora em nome de Jesus, toda infecção, seja no rim, seja no ovário, seja onde for. Eu estou amarrando você, eu vou lembrar você que o meu corpo é templo de Deus, onde Deus habita. Você não pode
destruir o meu corpo. Vai embora, em nome de Jesus. No outro dia sumiu. Eu só estou lembrando disso agora. Eu até esqueci. Eu tinha acontecido, eu esqueci. Depois no banheiro, dei normal, estou normal. Agora só assim, meus olhos foram mal. Caraca, meu rins deve estar todo. Deve ser pedra no rins. Tijolo no rins. Oi? Não, o demônio vai criando aqui na tua cabeça. Ai, meu Deus, será que é uma pedra? Será que é um pulo? Você não está entendendo? A pessoa vai se enxergando toda doente. Daqui a pouco ela se vê doente. Entendeu? Eu tenho que me ver do jeito que Jesus falou. Pelas suas feridas eu fui, então eu tenho que me ver como? Sarada. Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, se porém os teus olhos foram maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais são as trevas? Por que são trevas? Porque às vezes você só enxerga coisa negativa. É você que você não presta, você é doente, é seu marido, é aquele cavalo, aquele bicho, mas irmão, não tem nada de bom, acabou tudo de bom, seu marido tudo ruim agora. Ou é você que está enxergando ele assim? Pensa, Jesus, a santificação dos seus olhos. Senão você vai ficar enxergando defeito do teu marido, teu pai, tua mãe, tua filha, tua avó, teu tio, teu bairro, tua casa, teu salário, tudo para você vai ter defeito, porque os seus olhos que está ruim. Lembra aquele homem quando Jesus deu um primeiro toque nos olhos dele? Ele não via, ele está totalmente cego. Aí ele passou a ver homens como árvores que andam. Homens é parecido com árvore? Árvore anda, mas ele via assim, olha como é que ele estava vendo tudo errado. Assim como ele viu os homens como árvore que anda, às vezes você vê os homens, aquilo ali é um cavalo, aquilo lá é um ignorante, entendeu? Aquilo ali não presta, é os seus olhos que está fazendo você enxergar as pessoas assim. Então você tem que pedir a Deus duas coisas: Senhor, abre os meus olhos espirituais para me enxergar a verdade. Não deixe o diabo me enganar, não, senão ele põe uma cegueira em você, você não enxerga mais nada. E santifica os meus olhos ser bom, e todo o meu corpo ser luz. Você está entendendo? Funciona desse jeito, você tem que ver o melhor nas pessoas. É igual eu chego aqui na igreja, tadinho, vocês estão querendo vencer na vida, eu começo a ver vocês tudo errado, esse povo miserável. Entendeu? Fala, não escuta. Tá entendendo? Teimoso, eu começo a amaldiçoar vocês, aí como é que trouxe para andar? É igual na sua casa, você começa a ver seu marido todo torto, você vai começar a amaldiçoar seu marido, seus pais, esse troço não anda, você amaldiçoou, tá igual aquela figueira, secou, acabou. Deus que me perdoe, esse dinheiro aqui, isso não dá para nada. Todo mês essa mixaria, pronto, você amaldiçoou aquele dinheiro. O troço vai secar ali, tá entendendo? Então, não faça isso, abençoa, não amaldiçoa. Tudo que Deus te deu, tu abençoa. Por mais pouquinho que seja, lembra-se que aquilo que você tem hoje já foi um sonho seu. Esse filho, Deus que me perdoe, que troço para me dar trabalho a esse menino, mas um dia você já sonhou com esse menino. Ai, eu queria tanto filho, ai, que lindo, nasceu, menino, agora o troço não presta mais, o troço tá ruim, entendeu? Não faça isso. Vamos fazer uma oração agora pedindo a Deus, Senhor, eu quero a santificação dos meus olhos. Eu quero enxergar como o Senhor enxerga. E aí você vai ver que tudo vai mudar. Até as pessoas. Você enxergar que Jesus ama, mesmo que Ele ama você, Ele ama o outro, vai mudar o seu pensamento. Você vai ter mais paciência que aqueles que erram. Aquela pessoa ali custou um grande preço para Jesus. Jesus quer salvar aquela pessoa. É uma preciosidade para Deus. Mesmo que você ache a pessoa chata, você não está muita paciência com a pessoa, mas ela é importante para Jesus, igual você.
Glória a Deus. Então vamos orar então, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos pegar água, sabonete, o sal, tudo que tem direito. Todos os armamentos, sal, sabonete, tudo. Glória a Deus. E vamos no caminho certo. Dona Maria. Dona Maria. Tudo bem, Carlinha? Tá de folga hoje da escola? Ah, falar em folga, gente. Eu queria desejar um feliz dia dos trabalhadores e das trabalhadoras, tá, pessoal? Para todo o pessoal no Face, no YouTube, para todos vocês aí, tá bom? Todos vocês trabalham. Deus abençoe. É o nosso dia hoje. Dia dos trabalhadores. Apesar de que o dia dos trabalhadores é todo dia. Todo dia a gente trabalha. Não é não? Todo dia a gente trabalha, mas... todo dia é dia de trabalhador. Ah, é? Verdade, moça. Vamos orar então em nome de Jesus. Quem está em casa, então, misericórdia. Sempre está trabalhando, a gente não para, fazer uma almoço, fazer café, fazer coisa. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós venimos para glorificar, engrandecer o teu santo e glorioso nome, agradecer o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor, Pai, e viemos pedir ao Senhor que o Senhor venha fazer a santificação dos nossos olhos. A sua palavra diz que se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mas se nossos olhos for mal, tudo será tenebroso, é tudo ruim. Santifica, Jesus, os nossos olhos, para que a gente enxergue como o Senhor enxerga. Que o Senhor não nos deixe a gente enxergar as bênçãos como maldição. Santifica os nossos olhos, para que a gente enxergue a saúde que o Senhor nos deu, para que a gente enxergue a nossa família como bênção do Senhor. E outras coisas, Pai. Em nome de Jesus, santifica os nossos olhos agora. E pedimos a Ti também, em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente enxergue no mundo espiritual, em nome de Jesus. E paraliso toda ação do mal, exigindo que saia do casamento, da família, dos filhos, da prosperidade, de todas as áreas da vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Eu estou repreendendo, expulsando, em nome de Jesus. Pai, toma, Pai, essa água, esse sal, esse sabonete, essa peça de roupa, essa causa na justiça, carteira de trabalho. Deus, abre as portas da prosperidade. Oh, Deus, ajuda essa pessoa, põe o seu poder nessa água, que liberta, que cura, que transforma, em nome de Jesus. Pai, e tudo isso é para a sua glória. Que o Senhor venha abençoar todos, receba e dízimo, ofertas que são entregues no seu lugar. Cubra com teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E graças a Deus. Pessoal, deixa eu te explicar uma coisa. Por falar nisso, eu quase não comento sobre isso aqui não, porque a gente tem que comentar sobre Jesus, né? Mas só que isso tem a ver com Jesus.
A gente sempre pede ao pessoal que sente no seu coração, você que já é dizimista, você que já é ofertante, ou você que ainda não é, pastor, eu gosto desse lugar, eu tenho aprendido aqui, que ajude a gente a fazer essa obra. Às vezes tem pessoa que está com um dízimo, né? Pertence ao Senhor, o dízimo, a oferta, guardadinho, depois eu entrego isso aqui lá na igreja. Só que quando a gente vira o mês, a gente tem um montão de despesa para pagar na igreja. E é coisa que a gente não paga, aí tem juros, e a escada até dá um corte. Por exemplo, se você não pagar a luz, não estou as duas contas, você não pagou, ele não quer saber, vai lá e corta. Entendeu? Uma vez cortaram a luz aqui da igreja, não tinha dinheiro para pagar, misericórdia, para ligar a luz. Liga para lá, e liga para lá, e liga para lá, e nada de mim ligar. A gente querendo fazer os cultos da igreja sem luz. Coisa séria. A internet, eles bloqueiam, juros, coisas de campanha que tem que comprar. Tu viu lá na agenda, o negócio do suco? Quem viu lá o negócio do suco? Pediu o pessoal, irmão, aquilo ali, se cada um ajuntar um pouquinho, não é tanto não, gente. O que a gente faz para a obra de Deus não é uma perda, não, é um investimento, é um lucro na sua vida. Porque tu acha mesmo que se o ser humano às vezes faz um bem para o outro já, poxa, a hora que eu puder eu vou recompensar essa pessoa, vou dar uma agradozinha no também, me deu. O ser humano pensa desse jeito, imagina Deus. Deus, ele sempre recompensa, e mesmo se ele não recompensasse, o que ele já fez pela gente até aqui, já nem precisava recompensar mais, só precisa ter saúde, Deus cuidar da gente, da nossa família. Então, quanto mais carinho a gente tiver com a obra de Deus, é melhor. Então, a gente botamos lá, eu expliquei direitinho por que comprar aquelas garrafinhas, essas garrafas enormes, só dá para você usar 2 vezes, está cheio de garrafa lá na geladeira, cheia, e ao mesmo tempo não tem. Porque depois que você abre aquilo ali, você só pode usar 2 vezes, depois não serve mais. Porque o suco da uva, ele tem aquela... Ele pode ter o prazo de validade para daqui a 1 ano, mas só que depois de aberto, ele só pode ficar alguns tempos, alguns dias na geladeira. Ele não pode ficar mais do que aquilo ali. Ele perde, ele fermenta, fica amargo, fica horrível. Não consegue tomar mais. Então a gente está precisando comprar aquelas garrafinhas, que a garrafinha não vai haver desperdício e sempre vão ter para a campanha. Olha, Deus, que as garrafinhas vai dar certinho para 2 doses que a gente usa aqui. É uma garrafinha um pouquinho maior do que aquele copo lá, 250 ml. Quer dizer, quando a gente abrir cada garrafinha, vai dar para 2 campanhas. Encerrou, depois a gente abre outra que não vai ficar estragando. Entendeu? Essas de 1,5 litro, a gente abre, usa 2 vezes, não presta mais. Entendeu? Aí fica um montão de garrafa cheia e ao mesmo tempo a gente não pode usar. O que tem a validade máxima após aberto, porque tem uns que após aberto você tem que consumir por 4 dias. O que tem a validade máxima é 7 dias. Não passa disso. Já viu que tem coisas tipo creme de leite, essas coisas que depois que você abre, você tem o tempo certo de consumir? Esse suco da uva também é assim. Mas não adianta a gente ficar comprando garrafas de 2 litros, não adianta. Você tem que comprar pequenininha, que a gente vai usar 2 vezes, acabou, não vai haver desperdício. Entendeu? Aí quando acabar aquela ali, a gente abre outra e lá são 12 garrafas. Por 70 e pouco reais, não foi? Aí 12 garrafas a gente estava fazendo na conta. Que em 1 mês a gente vai gastar o quê? 2 garrafinhas, né? Porque se cada uma daquelas dá para 2 campanhas, 15 dias. Então, em 1 mês a gente utiliza 2 garrafinhas, acho que vai dar para 6 meses, não é? 12 garrafas, vê aí. Entendeu? Fica tranquilo, não vai precisar ficar estragando. Aí quem puder ajudar lá, e que a pessoa, pastor, eu estou com dízimos guardado e tal. Vamos entregar para ajudar para o nosso compromisso, que às vezes aqueles 5 dias que você está com ele guardado, é 5 dias de juro que está correndo numa conta, que a gente está esperando para pagar, entendeu? Aí tá depois de 5 dias, mas aí já foi lá, tanto de juros. Então a gente vamos fazer isso para a gente ajudar com carinho a obra de Deus. Deus abençoe todo mundo do Face, do YouTube, em nome de Jesus. E vem aqui, pessoal, que eu vou